Então daqui a pouco ele entra aí. Então daqui a pouco ele entra aí. Tomar uma aguinha. Então vamos lá. Aí, irmãozinho, tô acabando de falar em você aqui, ó. Tudo bom? Bem-vindo, boa noite. Então vamos lá. Antes de entrar direto no assunto que a gente pretende hoje. Ei, Luciano, boa noite, bem-vindo. Tá bom, irmãozinho? Ah, beleza. Obrigado, Lu. Ajuda sim, tá? Antes da gente entrar diretamente no assunto que a gente quer abordar hoje, eu vou deixar aqui para vocês, primeiro, pedir a licença, né? Porque a gente vai falar de coisas, a gente vai falar de sofrimento humano, tá certo? E quando... Ei, Tutu, boa noite, bem-vinda. E a gente tem... Se a gente se deixar levar pelas emoções nesses sentidos, quando fala sobre isso, a gente não consegue entender o processo com racionalidade, com lógica, tá bom? Então, eu vou deixar de lado, vou botar na sacolinha a emoção. Ei, Silva, boa noite, bem-vinda. Eu vou colocar do lado, na sacolinha aqui, as emoções, né? E depois a gente pega de novo, veste e segue a vida. Ei, Lusa. É a Lusa que está aí? Ela está com outro nome. Então, três conceitos básicos a gente precisa ter em mente para desenvolver, para participar com bom proveito no projeto Miami, no processo Miami. Esses três conceitos são o seguinte: primeiro, o Criador, a criação é perfeita. Eu digo isso com toda tranquilidade. Eu vi agora, Lu. Eu digo isso com toda tranquilidade porque o Criador, a fonte de tudo isso é a perfeição, né? Basta a gente olhar o universo, o Sol, a Lua, as estrelas, ver a matemática que existe por trás de todas essas coisas, a gente percebe então a grandeza, a perfeição que é a origem disso tudo. Então isso é um ponto base, tá certo? Para a gente desenvolver o projeto Miami. O segundo conceito básico é: se o projeto é perfeito, se a origem e a criação é perfeita, por que existe tanto erro, tanta falha? Então, nós chegamos à conclusão que o erro entre aspas, né? Que as falhas na execução do projeto é que são o problema. Compreende? Então, a nossa forma de lidar com a criação é que está gerando problemas. E a gente, né, tudo que a gente gera, a gente colhe, a gente absorve. Então é eco, né? Então, se existem problemas, se estamos vivendo em meio a problemas... Ei, Jaque, boa noite, bem-vinda. Se estamos vivendo em meio a problemas, é porque a nossa forma de lidar com a criação perfeita é que está com problema. Então, faz parte da nossa inteligência procurar entender esse processo, para ver onde que nós estamos pecando, entre aspas, na execução desse projeto perfeito. O terceiro
terceiro pilar, né? Primeiro, segundo, terceiro pilar. A nossa origem biológica, que também é a origem mesmo, é a mesma de tudo, né? É lá o Criador perfeito. A nossa origem biológica, esse corpo que a gente usa, essa estrutura de átomos que a gente usa, ela é animal. Ela funciona de forma animal. Eu gosto de usar o termo, e parece, Juju, boa noite, bem-vinda. Eu gosto de usar um termo, e isso não é pejorativo, é que nós somos chimpanzés pensantes, ou seja, do mamífero que existe na natureza, nós ganhamos a habilidade de pensar. Então, o nosso modo de pensar, que está interferindo nesse processo biológico perfeito, gerando na outra ponta da corda o que é comumente chamado de doença. Tá certo? Que nada mais é uma disfunção orgânica. Algo que está projetado para funcionar perfeitamente. A nossa interferência com os nossos pensamentos, com essa habilidade que nós ganhamos, faz com que esse processo funcione mal, gerando o que a gente chama de doença. Tá bom? Entenderam os 3 pilares? Então vamos lá. Então agora eu vou mostrar para vocês, eu vou usar uma tecnologia de última geração aqui, para mostrar a vocês como que esse processo acontece, entrando dentro do tema de uma das palavras joios, né, que a gente usa comumente, que é o medo, tá certo? Depois a perda e depois a morte. Então eu vou usar aqui a minha tecnologia de última geração, vocês tenham paciência, por favor, tá? Isso aqui é um espelho, tá? Que eu vou ver lá para me poder acompanhar o vídeo. Deixa eu só dar um tempinho aí pro delay, pro vídeo aparecer para todos, porque eu me acompanho aqui também num outro perfil para poder ver como é que tá andando, tá? Então tá aí, ó. Então vamos lá, vamos tocar, hein? Vamos prestar atenção um bocadinho, tá? Vamos lá. Delay para o vídeo aparecer para todos, que eu num outro perfil, para poder ver como é que está andando. Parece que tem alguma luz que protege. Eita, peraí que tá dando errado aqui, peraí um bocadinho. Deixa eu desligar um outro aqui, pronto. Esse povo vai doido, né, Tê? Agora vai. Esse povo vai doido, né, Tê? Vocês estão vendo aí, né? Que é o bichinho, um mamífero. Passa pra fora. Passa. Se tivesse um buraco aí, ele entrava nele, concorda comigo? A vontade desse bichinho aí é desaparecer, sumir. Esse fogo enjoado, viu? Muito bem. Tá visto? Chega, vem. Passa. Então vamos lá, vamos voltar aqui, desmanchar nossa tecnologia. Então vamos lá. Agora deixa eu fechar aqui. Pronto. Então olha só. Vocês viram ali que tem um cachorrinho, né, de casa, um mamífero no caso, igual a gente, né, biologicamente falando, é bem semelhante a gente. O estouro, né, do foguete, isso afeta todo bichinho. Ele fica tremendamente com a emoção básica que a gente chama de medo, tá certo? Então, o que acontece ali? Vamos analisar um pouquinho o cachorrinho. A percepção visual dele não é perigosa,
né? Até pelo contrário, ele está com a dona dele ali, aparentemente. Ela está falando com ele. Mas ele é como se ele não soubesse o que está acontecendo. Mas o tiro, né, o barulho do som estrondoso do foguete, o que faz com o cachorrinho? O medo, o que faz com ele? Ele faz isso, ó. Ele murcha. Se tivesse um buraco ali para entrar, ele entrava, né? Para sumir dali, para sair daquela situação. Se não tivesse as paredes ali, ele estava correndo, não importa até onde. Mas como ele não pode correr, então ele está assim, ó, tentando ficar o mais pequeno, o mais escondido possível, para esse perigo não atacá-lo. Vocês estão entendendo? Concordam comigo? Vamos um outro exemplo que a gente usa. Evida, boa noite, bem-vinda. Um outro exemplo que a gente usa, a pupila dos nossos olhos, né? Quando há uma explosão de luz, o que a pupila faz? Some, ela esconde para evitar o excesso de informação que está chegando ali prejudicar o órgão. Então veja bem, o cachorrinho quer sumir, a pupila encolhe. Agora vamos levar isso para o chimpanzé pensante. O que acontece com a gente se a gente tiver, e já entrando no nosso assunto também, né, de perda e morte. O que acontece com a gente, com o mamífero, quando o sinal que é recebido é tão forte para esse mamífero, que equipara ao estouro para o cachorrinho, à explosão de luz para a pupila do olho. O que vai acontecer com a gente? Ó, o meu processo é o mesmo. Vocês estão entendendo? A semelhança, a escadinha da função, a analogia, a semelhança. Estão entendendo? Então, pois é, tá igual a gente no meio do tiroteio, a gente não tem defesa. É uma coisa que acontece, é um predador, né? No caso do bichinho na floresta, é um predador que está chegando, correr para debaixo da cana. É um predador que está chegando com uma tal violência, com uma tal força, e o meu recurso de reagir para aquilo. Exatamente, Silvio, é onde a gente quer chegar, no meio da pandemia. É tão forte esse predador, ele é tão violento, ele é tão estrondoso, é tão brilhante, que a gente também quer sumir, a gente quer desaparecer, a gente quer ficar escondidinho, né? Para poder ver se esse predador não encontra a gente, se ele não percebe a gente. Vocês estão entendendo? E como que isso acontece no corpo? Todas as nossas funções, as nossas glândulas, a produção dos hormônios vão murchar também. Vocês estão entendendo? É por isso que a pessoa no estado depressivo, ela vai fazer exame de sangue, aí vai aparecer lá que falta isso, falta aquilo. Então, exatamente, Tutu, é igual o cachorrinho lá. Agora, qual é a grande pergunta que a gente precisa fazer para nós, seres humanos? Porque, vejam bem, agora vamos voltar para a pessoa. A gente está falando dos bichinhos, né? Como a gente fala aí, que a célula do corpo é um bichinho também, tá certo? A demonstração está aí, que a pupila encolhe. O cachorrinho encolhe. A gente encolhe. Agora imagina que nós ganhamos a habilidade de pensar. E nós no Miami desenvolvemos o conceito que o pensamento é um sentido. Então, os pensamentos que eu capto de onde esses pensamentos? Da televisão, da conversa, de tudo que me chega através dos ouvidos, através das imagens.
através dos cheiros, através dos paladares, dos toques, os sentidos, né? E mais as ondas de pensamentos, que a gente capta, que a gente chama de insight, inspiração. Tá entendendo? Então agora você imagina um mamífero recebendo as informações de que existe um predador rodeando a casa dele. Vocês estão entendendo? O que vai acontecer no corpo desse mamífero? Ó, esse... Ei, Carol, boa noite, bem-vinda. Esse é o que a gente chama de estado depressivo. Então, isso não é doença. É onde é a tecla que a gente bate. Isso não é doença, isso é uma reação instintiva ao captar um evento de muito perigo, de muita ameaça. Só que constantemente, porque como a gente pensa, o cachorrinho lá, por exemplo, que a gente mostrou, logo para os estouros, né? Ele vai passar um tempinho ali tremendo, talvez, aí a dona dele vai dar ele um biscoitinho. Os instintos, as informações que chegam nele, dos 5 sentidos, vão fazer com que ele volte para o estado natural dele. A fome vai levar ele a comer, né? Depois vem o sono, ele vai dormir, tá certo? Se aparecer uma cachorrinha lá, ele vai querer dar uma namorada. Aqui eu não tenho como cortar ela. Voltou aí? Então a gente... Deixa eu pegar aqui de novo o raciocínio. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Então veja bem, o que está acontecendo com a gente nessa pandemia? Todo dia a gente está tendo notícia de perda. É alguém que perdeu alguém, né? Você imagina agora se é um vizinho. Patrícia, boa noite, bem-vinda. Você imagina se é um vizinho seu de apartamento, vizinho da casa. Você recebe a notícia de que o tal predador está tão perto assim de você. Vocês estão entendendo como é que é a reação instintiva em relação a isso? Como que é a reação instintiva se você receber um telefonema avisando que o seu amigo lá do outro lado do planeta... vamos dar um jeito. Tá, Celina? Então a gente precisa colocar essa questão no nosso funcionamento. Os estímulos que a gente tem recebido através do pensamento aciona o nosso instinto animal. Esse é o conceito que a gente trabalha no Miami, que vai começar a resolver os problemas, porque você vai começar a entender os seus sintomas. Entende? Igual na live passada a gente falou dos caroços, dos tumores, né, dos órgãos que dão... que quando é usado demais, ele quer aumentar de tamanho, tá certo? No caso do perigo, ameaça que está ameaçando a nossa, como indivíduo, né, e como espécie, vocês estão compreendendo? O estado de medo que a população está andando nela é muito alto. Mas a gente que está tomando as providências adequadas, né, que a gente não pode brincar com essas coisas, mas se você conseguir aprender a lidar com seus pensamentos, não deixar que os pensamentos coloquem o seu estado... exatamente, Serginho, é uma boa atitude, né? Ela só não... a gente também... Vamos levar aqui em consideração outra coisa. Eu vou ler aqui para os amigos depois poderem entender. O nosso amigo Serginho aqui colocou assim, ó: eu evito de ver qualquer notícia ruim de qualquer assunto, para evitar ter medo.
Então, Serginho, vamos levar em consideração o seguinte. Se a gente conseguisse fazer isso de forma 100%, o medo não ia ter fundamento, não ia ter finalidade, concorda? Mas por que existe o medo? Por que existe essa reação nossa instintiva? Porque a gente vive num lugar, num estágio ainda, né? O estágio humano, que é um pouquinho acima do estado animal. A gente ainda tem isso porque a gente vive numa selva, nós criamos a nossa selva. Nós nos tornamos predadores uns dos outros, essa é a verdade. Então, se a gente não tiver um pouco, pelo menos, de atenção instintiva ao que está acontecendo ao redor, né? De casa, no bairro, na cidade, no estado, no país, no planeta, se a gente não tiver pelo menos um pouco de feeling, né, para escutar o que está acontecendo, a gente também vai se tornar uma presa fácil. Concorda comigo? Então, qual que é a medida disso tudo? Qual que é o processo que a gente pode começar a trabalhar para viver melhor? É fazer igual o bichinho também. O que o bichinho faz de noite? Caverna, né? Canto. No nosso caso humano, vão para casa. Né? Para que na atual conjuntura, principalmente, por que a gente vai ficar dando mole na rua? Tá certo? Então, o que vai acontecer? Aí, quando a gente entra dentro de casa, é que a gente precisa diferenciar. Karina, boa noite, bem-vinda. Aí é que a gente precisa começar a diferenciar. Porque o bichinho, o bichinho da floresta, quando entra para a caverna, tá escuro, pouco barulho. O sistema físico dele entra no processo de relaxamento. Vocês estão entendendo? Nós aqui, os bichinhos pensantes, o que acontece com a gente? A gente começa a matutar na cabeça. O que vai dar errado, o que deu errado no dia de ontem? O que vai dar errado no dia de amanhã? Então, naquele momento, a gente está em casa, está seguro, está de barriguinha cheia, está de banho tomado, pelo menos a maioria de nós, né? Porque tem a parte também que ainda está vivendo no processo mais selva, né, do que a gente. E a gente precisa, de algum modo, de alguma forma, ajudar também essas pessoas, não resta dúvida. Mas isso também durante o dia. Você compreende? Você quer se envolver no problema, na situação da outra pessoa? Faz bem, vai fazer bem pra gente, bem para você. Mas faça durante o dia. E na hora que você puder pegar alguma coisa, você pode pegar um prato de comida, levar para ele, você pode levar um remédio, pode levar para ele que está doente, né? Você pode levar um carinho, uma palavra amiga, ótimo, faça isso. Mas, à noite, recolha-se, volte-se para si, para dentro de si, procure relaxar, deixe o sistema, deixe o bichinho descansar. A gente conseguindo fazer isso, descansar esse processo, os bichinhos que estão vivendo em nós aqui, todos eles, as células, né? Todas as células também entram em processo de relaxamento. Vocês compreendem? Esse processo é que vai fazer o órgão consertar, funcionar melhor, regenerar se ele tiver com algum problema. Existe dentro do projeto perfeito, igual a gente falou no início, existe essa função também, a regeneração. Nós temos aqui exemplo, até participando com a gente agora aí, nós temos amigos nossos que entraram tão bem nesse processo, que conseguiram regenerar órgãos que até então, para os especialistas da área, não tinha solução, não tinha opção. Entende? Então, é possível fazer.
desde que a gente aprenda a lidar com a criação como ela é, como ela foi planejada para funcionar, tá certo? Então, entrando agora no tema, isso a gente está falando aí do medo, né? Vamos falar agora então da perda, que é o segundo tema da live de hoje. Deixa eu botar um negocinho aqui para a gente acompanhar a hora, para não perder muito. O que é a perda? Por que a gente sofre tanto com a perda? Você tem alguma sugestão para fazer? O porquê que a gente sofre tanto com isso? Eu não estou dizendo para você que eu não sofro, não. É claro que eu sofro, né? Mas eu quero dizer assim, por que a gente prolonga tanto quando a gente perde algo ou perde alguém? Ei, Dani, boa noite, bem-vinda. Por que a gente sofre tanto por tanto tempo? Exatamente, Luciano. Essa é a charada. Exatamente, irmão Serginho. Essa turma aí já tá ficando afiada no Miami, hein? Porque a gente tem apego demais, Jaque. E da onde que vem esse apego, Jaque, na sua opinião? A Juju colocou assim, porque a gente não vai mais poder tocar, ver, conviver fisicamente. É uma boa colocação. O Luciano está aí, sentimento de posse. A Lu falou assim, porque a gente tem os sentimentos de posse. Exatamente. Viu, Juju? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí logo em seguida, tá, Ju? O sentimento de posse, sabe? O sentimento de posse. Outro dia eu fui convidado a ver se eu podia ajudar uma pessoa. Ah, Silva, muito bem, Silva, fica o vazio, né? Por que fica o vazio? Exatamente, ô Jaque, é isso aí que a gente quer colocar agora, vem de crença. Nós somos treinados desde pequenininho, vamos dizer assim, porque existe a questão de posse também instintiva, entende? Todo bichinho na floresta, Tudu, é isso mesmo, esse vazio que fica, né? Vamos analisar a questão usando a técnica que a gente faz, que é usar o bichinho e comparar depois com a gente. O bichinho na floresta, vamos dizer que chega um predador e tira o filhote dessa fêmea lá. Ela vai ficar triste, né? Ela vai ficar moada. A gente acha vídeos vários aí na internet, no YouTube, mostrando isso. Mas o que acontece com o bichinho na floresta? Logo depois, o instinto dela, a fome aparece, ela sai para caçar. O sistema reprodutor dela, porque perdeu alguém da espécie. Então, o sistema reprodutor entra em ação para ela repor esse indivíduo da espécie que saiu. Tá certo? Mas nós que adquirimos a capacidade de pensar, o que é que nós podemos começar a entender? Voltando um pouquinho, outra questão de perda. Porque ela não pensa, essa é a verdade. Ela só recebe o estímulo dos 5 sentidos, né? E nós estamos colocando aí o 6º sentido, que é o pensamento. Ei, Yara, boa noite, bem-vinda. Então, esse sentido de perda faz com que a reação instintiva da perda venha novamente. E não é só perda de indivíduo, não, perda de território também. Tá certo? Então, como que a gente pode mudar essa interpretação? E por que eu coloquei perda lá com um R maiúsculo, né? A letra R lembra do cortisol.
se eu tiver sensações de ira, né, que é até um pecado capital, ira, raiva, rancor, remorso, por conta da perda, eu vou sofrer dobrado, porque além da perda, além desse vazio, dessa falta de não poder tocar, de sair da minha área de ação dos meus sentidos, né? Além dessa dor, eu ainda vou produzir no meu organismo muito cortisol, que vai fazer com que os bichinhos que estão vivendo em mim, comigo, que são meus, como é que eu posso falar? São afilhados, né? O Criador nos empresta esses bichinhos para a gente, como filhotes nossos. Eles vão viver num ambiente tóxico, por conta do cortisol. Então, a gente vai começar a sofrer nos órgãos do corpo a dor física equivalente à dor da alma. Exatamente, Luciano. É uma questão do instinto. O instinto animal, ele tem esse quesito de zona de conforto. Sabe? Porque o que o bichinho quer? Ele quer comer, né? Beber, procriar e conseguir aumentar o território dele, para poder as crias dele expandir. O universo é expansão. O universo trabalha com tudo expandindo, né? Então todo ser vivo tem em si uma habilidade, um programinha que roda lá no fundo, que é de progredir, como é que fala? Espalhar os genes, né? Nos filhotes, aumentar o território para ter outros, para poder os filhotes terem área para sobreviver. Isso é da natureza, isso é do bichinho. Mas quando o bichinho começa a pensar, é aí que está gerando os conflitos, entendeu, Luciano? Porque a gente começa a pensar e começa a entender que isso é uma pequena fração do processo. Sabe o iceberg, né, que está dentro d'água? Ele só tem aquela pontinha dele aparecendo lá. 90% dele está debaixo d'água. Você compreende? É isso que está acontecendo com a gente. Quando a gente começa a pensar, a observar as coisas, a escutar os grandes mestres da humanidade. Quais mestres? Jesus, Krishna, Buda, Hermes Trismegisto, Platão, Sócrates. Quando a gente começa a ouvir o que essas pessoas diziam, né? Ou dizem ainda, porque o que eles ensinaram está aí, é 100% atual, entende? Coisa que os caras falaram aí há 5.000 anos atrás, hoje é 100% atual, vale 100% hoje. Vocês estão entendendo? Então a gente começa a perceber que essa parte, essa estrutura animal que a gente usa, que a gente está usando, ela é apenas uma ferramenta, eu acho que é o melhor, é tipo um celular mesmo, é uma ferramenta que a gente usa para comunicar, para receber informação. Só que a gente tem a liberdade, a gente ganhou a liberdade de responder a seguinte pergunta: o que você vai fazer com essa informação que você está recebendo? Com os seus sentidos, 6 sentidos. O que você vai fazer com isso? É o X da questão. Entendeu? Você vai continuar igual o chimpanzé da floresta? Que vive por conta de comer, beber, reproduzir, cagar e brigar, né, com os outros lá para conseguir atingir como é que fala? O posto de chefia, né? Porque na natureza tem um macho alfa e a fêmea alfa na maioria dos grupos. Então todos os seres, todos os bichinhos daquele grupo
podemos acrescentar isso na listinha dos instintos, né? Comer, beber, cagar, dormir, né? Que é da natureza, expandir o território e conseguir chegar a ser o macho alfa, para poder procriar mais. Quando esse bichinho, o macaco, né, o chimpanzé começa a pensar, ele começa a perceber que esse processo divino, é divino isso, ele é apenas uma gota no oceano. Isso é só uma ferramenta de experimentação. O que me faz ser o que eu sou na realidade é exatamente, Serginho, tem isso tudo, por conta de ser um chimpanzé. Entendeu? Aonde que eu quero chegar? Aonde a gente está tentando caminhar para apontar uma solução? Mas eu sou eu sou um bichinho que pensa, e no pensar eu começo a receber informações de que esse processo é apenas um processo. As pessoas que eu perdi, elas fizeram parte desse processo, e no processo delas também, se elas entenderam isso ou não, é outro departamento, é o departamento dela, é a experiência dela. A nossa experiência está nos conduzindo a entender isso de uma forma mais ampla. Vocês estão compreendendo? Então, aonde que eu preciso trocar, aonde que eu preciso tirar do dicionário a palavra perda? Exato, Silvio. Aí começa assim, aí a gente começa a mudar. A Silvia colocou assim, a gratidão, aí vem a gratidão. Exatamente, Silvio. Esse é um bom... Você quer ver? A gratidão é um bom sentimento que a gente começa a perceber, a ter, por ter tido essa oportunidade, por ter convivido com essa pessoa durante algum tempo, né? Oi, irmãozinho, olha meu irmãozinho querido aí, o Fiotinho. Tá bom, Ângelo? Boa noite, bem-vindo. Então, o que ele está falando mesmo? Agradecer por ter tido a oportunidade de poder viver com esse outro ser, com essa outra ferramenta que nos ensinou, porque se veio para a nossa convivência, é porque veio para ensinar para a gente alguma coisa, ou para aprender com a gente alguma coisa. Tá certo? A gente não pode jamais se dar o luxo de pensar, igual a gente falou, né? Isso é só a ponta do iceberg. O 90% a gente precisa descobrir, usando a ferramenta que a gente ganhou, a ferramenta de pensar. Em vez de ficar pensando porcaria, direciona o pensamento para algo positivo. Tá certo? Então a gente pode trocar o sentimento de perda pelo sentimento de gratidão. A gente pode trocar o sentimento de perda pelo sentimento de compaixão. Sabe? Porque muitas dessas pessoas ainda têm uma caminhada mais longa do que a nossa ainda. Exatamente. É isso aí, Serginho. Sempre, 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 sempre. A gente aprende e ensina. Sempre. Não precisa nem abrir a boca. Não precisa nem fazer o que a gente está fazendo aqui, não. Só no conviver com as pessoas a gente aprende e a gente ensina. Tá certo? Então, se você está no estado de sofrimento por medo, nós já mostramos o que você pode fazer para começar a mudar isso, né? Se você está no estado de sofrimento por conta da perda, porque a interpretação que você deu a esse evento que você viveu foi de perda, exatamente, Luciano, é a frase que eu vou usar agora.
A gente não pode perder o que a gente não tenha posse. Vocês estão entendendo? Eu não tenho posse de nada, ninguém tem posse de nada. Quando eu digo ninguém, é ninguém. Não para falar, mas Jesus é o dono do planeta Terra. Isso é mentira. O planeta Terra é apenas um processo para esses seres, né, que estão num estado de consciência tão expandida que eles conseguem sentir planetas, enquanto a gente consegue aqui sentir essa pouca coisinha que a gente percebe aqui, né? Esses seres de alta consciência, eles conseguem sentir planetas inteiros. Nem nos pensamentos, ô Luciano. Eu te pergunto, as coisas que você vê são suas? As coisas que você escuta são suas? As coisas que você toca são suas? Vou mais fundo um bocadinho. O teu corpo é seu? Para a gente já entrar no próximo assunto também, que é a morte. Essa é a resposta, não. Simplesmente não. Não tem nada que é nosso. Nada, nada, nada. Apesar, bom, eu vou colocar aqui um parêntese. Eu vou colocar um parêntese aqui. Existe uma coisa que é nossa, que é... eu vou quebrar agora, quer ver? Você sabe o que é nossa? A interpretação que a gente dá. Sabia disso? A interpretação que a gente dá aos eventos, isso é um dos fundamentos do Miami. Lembra lá do Mateus 6,22? Né? Se teu olho é bom, teu corpo terá luz. O que é olho? É a forma de olhar. O que é a forma de olhar? É a forma de interpretar, porque não é só olho, né? Isso é... Serginho, eu acredito assim que porque se a gente administrar fora das regras da criação, nós vamos sofrer, né? Então, eu gosto de usar melhor, nós somos interpretadores, eu sou apenas um observador da criação. A única coisa que eu posso fazer, a única coisa que eu faço, e nessa concepção é o que você faz, é observar a criação. Tudo já existe. Criador só existe uma, né? Porque a criação ela é polarizada. A gente vivencia, viu, Silva? Vê se você concorda comigo. A gente vai vivenciar a interpretação que eu der. Você está entendendo? Então, por exemplo, se a minha interpretação é de perda, porque antes eu tinha uma interpretação de posse, qual vai ser a vivência? Sofrimento. Eu vou sofrer. Você conseguiu encaixar agora? No início, aonde que está o início das coisas? Como a gente falou lá no começo. Isso, é onde que a gente precisa aprender. Ô, Luciano, você está me apertando, acabou. Mas veja bem, não é ser passivo no sentido de ser água morna, né? De ser morno, insensível, como é que fala? Isso, só que essa plantação, Silva, o que a gente planta é a interpretação, isso é que eu queria que ficasse claro. Entende? O que eu planto é uma interpretação, o que eu dou. Por exemplo, eu recebo uma informação de que meu vizinho aqui está com Covid. Veja bem, eu não podia nem usar esse nome não, porque está arriscado eles bloquear o vídeo lá porque eu usou o nome. O meu vizinho aqui está com problema. A ação, a interpretação que eu vou dar a isso é que vai ser o que eu estou plantando. Por quê?
Eu posso interpretar assim: eu preciso ir embora daqui, né? O negócio está aqui pertinho, eu preciso fugir daqui, fazer igual o cachorrinho lá. Só que o cachorrinho não pode sair correndo, mas a gente pode às vezes. Então eu posso ir embora, fugir, sair do problema, esquecer, fechar os olhos, né? Botar o tapa-olho, né? E ó, se mandar. Aí eu estou plantando algo para mim, porque eu vou colher isso mais na frente. Tá certo? Mas eu posso também falar assim: poxa vida, o meu vizinho, né, meu irmão mais próximo, eu não posso ir lá para não correr risco, mas eu posso ligar para ele, eu posso dar um grito daqui: ô fulano, você está precisando de alguma coisa aí? Você entendeu, Silvio, a diferença? A interpretação que eu dou ao que eu observo, observar aí, coloque receber pensamentos, tá bom? Conforme o que eu recebo, o que eu processo, eu gosto de usar o termo gestar na mente. Ficou claro, Silvio, a nossa colocação? É isso que a gente vai vivenciar, essa é a experiência que a gente vai ter, entendeu? Então isso está no nosso domínio. O que a ação que eu vou dar, a interpretação que eu der também, o olho bom, né? Se eu olhar com bons olhos, eu vou ter a vivência boa, eu vou ter o corpo de luz, eu vou ter uma experiência agradável. Entendeu? A conexão das coisas, como é que fecha as coisas. Então, entrando no próximo assunto nosso. Ô Jacques, você sabe o que acontece com mudança? Vamos imaginar que eu tô andando em direção ao Polo Norte. Tá certo? Eu estou andando em direção ao Polo Norte. Quando eu tô chegando lá, falta pouco para chegar, me vem aquele trem nas ideias assim: ô gente, eu estou indo para o lugar errado. Agora que eu estou percebendo aqui que eu estou no caminho, eu não devia estar caminhando para o norte, eu devia estar caminhando para o sul. Entendeu? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Vamos acompanhar o raciocínio aqui. O que eu preciso fazer? Eu só preciso parar. Eu recebi eu vou usar de novo uma coisa que eu gosto. Eu recebi o insight, a inspiração. Tem um outro termo também que eu gosto de usar, mas agora aqui sumiu da cabeça. Inspiração, insight, depois chega. Eu captei um pensamento de que o certo é caminhar para o sul. Aí, o que eu faço? Eu paro, é a primeira ação, né, da interpretação. Eu interpretei. Eu não quero ir mais para o norte. Eu não devo ir mais para o norte. Não me convém ir para o norte. Está me fazendo sofrer, está doído. Então eu paro. É a primeira ação da interpretação. Eu paro onde eu estou. Eu viro. Eu vou procurar onde me for possível, numa conversa com uma pessoa qualquer, numa terapia. Né, Jaque? Não importa. Quando isso acontece na vida da pessoa, é porque o universo já caminhou, já mexeu e trouxe para essa pessoa essa oportunidade. Pode ser através de uma visão, de escutar algo, de ter um insight. Você está entendendo? De sentir um cheiro, falar: de onde está vindo esse cheiro? Está vindo lá do sul. Opa, é porque lá o trem está bom. Eu paro, eu viro e dou um primeiro passo. Quando você der esse primeiro passo, pequeno que seja, você já está andando em direção ao sul. Compreende? Então não importa
Exatamente, já está o universo dessa pessoa, viu, Serginho? Porque o universo é subjetivo, tá? O universo que a pessoa vive nele depende das interpretações que ele já deu também. Tá entendendo? Se lá, se lá atrás, em outras primaveras, a pessoa deu uma interpretação, por exemplo, lá atrás, em outras primaveras, o sujeito achava que a Santa Inquisição era coisa de Deus. Não era isso que acontecia? Então você lembra lá o que eles faziam lá naquela época? Eles não, talvez fosse nós, né? O que esse sujeito fazia lá naquela época em nome de Deus? Então isso que foi feito lá, essa interpretação dele lá atrás, porque escutou uns oportunistas falar no ouvido dele que devia fazer isso porque era agradável a Deus, sabe? Então a pessoa vai e faz contra um semelhante dele, contra o irmão, filhote do mesmo Criador, filhote do mesmo Deus, né? Então ele vai lá e faz essa ação, essa interpretação que ele deu lá, vai vir na vida dele para ele experimentá-la. É por isso que às vezes existem doenças, entre aspas. Eu vou usar um exemplo aqui que eu entendo que seja um caso desses, né? O tal do pênfigo ou fogo selvagem, tá? Eu só estou dando a vocês um exemplo. Isso não é matemático, não tem como eu dizer isso, tá? Mas eu só estou dizendo uma possibilidade, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso assunto. A morte. Quantos de nós, e é natural, porque morrer é ir contra o instinto, tá certo? Outra vez, o instinto de sobrevivência joga toda a energia possível. O vitiligo pode não ser, Serginho. O vitiligo pode ser numa interpretação mais curta, tá? Mas dessa primavera mesmo. Depois a gente até conversa, se for o caso, tá? Mas é a interpretação da pessoa que a vida perdeu a vida perdeu o brilho, perdeu a cor. Entende? Tá mais nesse sentido, tá? Então, a última palavra, joio, né, que a gente quer ajudar a mudar a interpretação, é a tal da morte, que está ligado à perda, que está ligado ao medo. Estão compreendendo como é que é o processo? A morte, eu botei com R maiúsculo também, porque o medo da perda por morte gera, se o medo pode gerar cortisol, a perda gerar mais cortisol, e se for por morte, então vai gerar por mais cortisol. Por exemplo, veja bem, hein? Fibromialgia é um processo no corpo, eu costumo chamar que é a dor da alma expressa na dor do corpo, é a tal da fibromialgia. Se você conhece alguém, faça a seguinte pergunta para ela. Normalmente é quem, né? Mas pode ser o que também, tá? O que você perdeu que te gerou tanta ira, raiva, remorso, rancor, tá? Se você conhece alguém que tem esse diagnóstico de fibromialgia, pergunta para ela. A grande maioria é perda por morte, tá? Então, como que eu posso desconstruir essa parte no corpo? Mudando também, assim como eu posso mudar a interpretação da perda, eu posso mudar a interpretação da morte. Porque o que é a morte?
é essa ferramenta não prestar mais, não servir mais. Eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? Só não foi morte, porque a consciência continuou ligada, né? Então, enquanto os médicos, os doutores... Então, Tutu, é uma perda. Você está entendendo? É algo que veio, um predador veio. O que é a perda? Um predador que você não sabe quem é, veio e tirou isso de você. Você nem sabe certinho o que foi, como é que foi. Mas você tem a sensação da perda. Compreende? E sente raiva por isso. Entendeu, Tutu? Esse aqui é o problema. Porque quando a gente perde, mas a gente entende a perda, que eu não perdi, que eu não tinha posse, então eu vou ter a emoção de tristeza pela perda. É natural, né? Mas eu não vou me martirizar, eu não vou me culpar. Sabe, é muito comum a pessoa se culpar por não ter feito mais, não ter feito melhor. Então aí vem aquele lance da live passada, o pecado, a culpa, né, e o castigo. Entendeu? Como é que uma coisa é um castelo de cartas. As nossas emoções psíquicas, né, influenciando, conectando tudo, é um castelo de cartas. Lá atrás tem um evento que machucou. E por cima daquele evento veio o outro, porque as pessoas, naquela época não existia o Miami ainda para chamar a atenção para isso, dessa forma, né? Porque existem outras correntes de pensamento que falam disso, dos traumas, como é que a psicossomática, por exemplo, né? Tem uma medicina germânica também que fala isso. Mas nesse contexto que a gente está colocando, nas questões instintivas, das células do corpo sentirem também por instinto, isso é um insight que nós tivemos, uma percepção que nós tivemos. E por isso a gente consegue fazer uma conexão tão bem costurada que quando os nossos clientes percebem essa conexão, aí sim acontece aquele lance que a gente estava falando agora mesmo. A pessoa estava andando por norte, porque entendeu que para o norte não convém. Ei, Ludmila, tudo bom? Bem? Boa noite, bem-vinda. Custou aparecer aí? Então a pessoa percebe que não convém mais andar para o norte, ela para e começa a andar para o sul. Entendeu? Então, com a nossa ajuda, com a nossa orientação, esse processo começa a mudar toda a estrutura orgânica. Não existe milagre, não existe mágica e nem pílula. Entendeu? Então a pessoa consegue fazer isso mudando onde? Volto a repetir para ficar bem gravado. Mudando a interpretação que foi dada ao evento. Exatamente, Luciano. Exatamente. Luciano colocou assim: morte e entrega total a Deus de todos os sentimentos e posses, retorno ao primeiro amor. Porque é de lá que a gente veio. Então essa nossa experiência aqui, nessa pontinha de iceberg, é para nos ensinar isso. Entendeu? Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue começar a abrir mão. É igual o Hipócrates falou lá, né? Há 1380 anos antes de Cristo, falou assim: se quer ajudar alguém a se curar, pergunta se ele abandona o que fez adoecer. A volta para casa, Jaque, né? Volta e volta, né? Porque às vezes não deu tempo de colher tudo, ainda tem colheita para fazer, então acaba tendo outras experiências. Você entendeu? Então é um processo que, por enquanto, na nossa atual
condição de humanos, nós estamos... Isso, a parte física, né, Serginho? Os átomos, né, que veio do pó, que são átomos, volta para o pó, tá certo? Não resta dúvida. Mas a consciência, o que eu sou realmente, isso aí foi o começo, Tutu. Nessa interpretação, o seu sistema físico começou a funcionar de forma fora do padrão dele, para o qual ele existe. Compreende? Aí que começou a truncar, porque a célula, igual a gente não estava falando na live passada, que você até entendeu bem a formação do nódulo do seio. Por que que o nódulo apareceu? Porque na sua interpretação você estava lidando com pessoas, até crianças, mas não eram crianças de peito, né? Você estava lidando. Exatamente, Luciano. Então, a sua interpretação de ver o pai ou a mãe como um bebê, né, exclusivamente como bebê, aciona, né, isso pode acontecer em qualquer mulher, nesse grau de afetividade em que a pessoa é interpretada como filhote, vai acionar o instinto materno de produzir leite, entendeu? Então, como num calo na mão de quem capina, vai crescer a mama, né? Mas a mama não pode crescer, porque não está em lactação. Mas a célula recebeu essa ordem, o órgão recebeu essa ordem. Então ele precisa contratar mais gente para trabalhar na fábrica. É onde vai aparecer o nódulo, entendeu? Como que eu desfaço isso? É só fazer o processo reverso, né? É só você desarmar esse gatilho. Como que eu desarmo esse gatilho? Eu vou interpretar que as pessoas que eu estou cuidando, elas não são mais bebês de peito. Elas são indivíduos que têm novas formas de sobrevivência, de aprendizado, faz parte do mesmo processo. Compreende? Olhar para essas pessoas de forma mais madura é o caso. Entendeu? Então assim é que a gente vai trocando as interpretações. Muitas dessas interpretações, elas são colocadas na gente, no nosso sistema, desde muito novinho. Igual nós falamos na live passada, o pecado, né? A punição porque pecou, a penitência, né? Pecou, penitência para corrigir o pecado. Isso não existe. Primeiro, nem existe pecado e nem existe penitência. Entende? Mas o sistema vive em função disso. O sistema vive em função do medo. Porque o medo faz isso com a pessoa. E quando a pessoa faz isso, o sistema domina. É muito fácil de entender. Vocês estão acompanhando a análise do processo? É por isso que o sistema social, o sistema religioso, é por isso que eles usam o medo. A pessoa com medo fica acuada. Quando a pessoa está acuada, qualquer coisa, eles te querem. Outro dia, essa semana, eu li numa mensagem assim: eles te quebram a perna, te dão uma muleta e falam assim: ó, tá vendo? Se eu não tivesse a muleta, se eu não te der a muleta, você nem anda. Vocês estão compreendendo o processo? Então, o macaco, o chimpanzé pensante que somos nós, precisamos aprender a lidar com esse sentido que é o pensamento. É isso que nós vamos... O Serginho colocou assim, ó. A Tutu colocou, né, que compreendeu, e o Serginho colocou assim: na verdade, vivemos experiências sequenciais
para nos aprimorar. Existe um conceito aí, Serginho, que como a nossa origem é a perfeição, então não existe o que aprimorar no que é perfeito. Concorda comigo? Se a origem é perfeita, por isso que a gente precisa separar. É por isso que eu, dentro do Miami, eu separo o modo de dizer, né? O eu observador, que é a minha essência, isso é perfeito. O eu observador é perfeito. A minha interpretação pode ter falha. Vocês estão entendendo? Porque eu tenho liberdade de interpretar. Então, e essa interpretação é que precisa ser aprimorada, não o eu observador. Você entendeu onde eu quero chegar? Como tudo funciona na perfeição, porque a origem é perfeita, então esse aprimorar precisa ser bem direcionado para o que precisa ser aprimorado. Entendeu? Eu preciso aprimorar a minha interpretação do que eu observo, em poucas palavras. Isso eu posso melhorar. Tá bom? Bom, vocês não reparam não, mas as células, né, os meus filhotinhos na garganta aqui já estão começando a reclamar. Quero avisar vocês que depois a gente coloca a live também no canal do YouTube, mas eu peço a vocês isso, melhorar, aprimorar a interpretação, né? O significado que eu dou à observação. Que observar é receber os sinais, né? Isso aqui é observar, isso é como eu observo, receber os sinais. O que eu faço com esses sinais é que é a interpretação. Isso eu posso aprimorar. O que fazer com isso? Entendeu? Ô Jaque, agradeço também, Jaque, a presença. Então, continuando aqui, depois a gente coloca a live lá no canal do YouTube. Isso, Luciano, é um ótimo, é um bom... Obrigado, Lu. Lá no canal do YouTube, se inscreva no canal, tá? Compartilha, pra gente poder começar uma sementezinha a brotar aí, pra gente colher depois, tá bom? Agradeço a todos. Até quarta que vem, se Deus quiser, tá? Se o grande arquiteto permitir, né? Tá bom, Tatu? Gratidão também pela presença, tá? A todos vocês, um beijo. Tchau, tchau.